Vamos lá, pessoal, dando continuidade a resolução de mais algumas questões aí nesse revisaço aqui do espaço jurídico. Vamos para a questão número 6 agora, vamos lá. Questão número 6 diz o seguinte, ó. Tício está sendo investigado pela prática do delito de roubo simples, tipificado no artigo 157, caput do Código Penal. Tá? Então, ele está sendo acusado aí, investigado, de uma prática de um crime de roubo simples, previsto no artigo 157 do Código Penal. Aí ele diz, concluídas as investigações, o delegado titular da 41ª Delegacia Policial envia os autos ao Ministério Público, a fim de que este tome as providências que entender cabíveis. Beleza. O parquê, após a análise dos autos, decide pelo arquivamento do feito, por falta de provas de autoria. A vítima, diante disso, ingressou em juízo com a chamada ação penal privada subsidiária da pública, que foi rejeitada pelo juiz da causa, que no caso agiu. Aí vamos lá. Aí ele quer saber se o juiz agiu corretamente, incorretamente e por quê. Vem para cá, ó. Pessoal, ele está falando aqui de hipótese de cabimento da chamada ação penal privada subsidiária da pública. Nós já falamos um pouco desse tipo de ação, mas aqui, para a gente explicar melhor essa questão para vocês, eu vou pedir para que o nosso colega câmera aqui coloque uma tela em branco, tá? Para a gente desenvolver melhor essa matéria. Pronto, beleza. Ó, imagina esse caso aqui. Eu tenho um inquérito policial, tá? Aqui. Pronto, um inquérito policial que apura um crime, sei lá, de roubo, como a questão está dizendo. O que é que a gente viu? Finalizado o inquérito policial, esse inquérito é encaminhado para o juiz. E o juiz abre vista para quem, pessoal? Para o Ministério Público. Aí nós vimos que ao Ministério Público se abrem 3 opções. Quais são as 3 opções? Primeiro, se ele tiver justa causa, que é o conjunto probatório mínimo necessário à propositura de uma ação, o Ministério Público faz o quê? Oferece a denúncia. No entanto, se ele não tiver justa causa, mas visualizar algumas diligências que ainda podem ser realizadas pelo Ministério Público, como segunda opção, está lá no artigo 16 do Código, pode o Ministério Público solicitar novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. E, por último, terceira opção, pode o Ministério Público entender que não há justa causa e nem vislumbrar diligência nenhuma que ele pode requisitar. Então, sobra para o Ministério Público solicitar o arquivamento do inquérito. Não é assim? Então, finalizado o inquérito, mandou para o juiz abre vista para o MP tem essas 3 opções. Tem justa causa, oferece a denúncia. Não tem justa causa, mas vislumbra algumas diligências que ainda podem ser realizadas. Solicita novas diligências. Não tem justa causa e nem vislumbra diligência nenhuma, solicita o arquivamento. Sendo que, para que o Ministério Público possa denunciar, o Ministério Público tem um prazo. Qual é o prazo que o Ministério Público tem para denunciar, pessoal? Veja, o prazo para o Ministério Público denunciar vai depender se o réu está preso ou se o réu está solto. Porque você vai dizer assim, se o réu estiver preso, o prazo que o Ministério Público tem para oferecer a denúncia é um prazo de 5 dias. Se o réu estiver solto, o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia, isso no Código de Processo Penal, tá? Registrando, o prazo será de 15 dias. Então, assim, para oferecer a denúncia, o prazo é de 5 dias, réu preso. Para oferecer a denúncia, o prazo é de 15 dias, réu solto. Onde é que eu quero chegar? Vejam, se você pegar a Constituição Federal, como a gente viu aqui, artigo 5º, preste atenção, artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal. Tá? Da Constituição Federal. E você pegar o artigo 29 do CPP, o que é que você vai pensar? Você vai abrir lá e vai estar dizendo assim, será cabível, preste atenção, uma ação privada proposta pela vítima de um crime de ação penal pública, ou seja, a vítima desse crime de roubo aqui, poderá propor uma ação privada em um crime que originalmente é de ação penal pública, diz a Constituição, preste atenção agora, se o Ministério Público não fizer o quê? Não intentar a ação no prazo legal. Que prazo legal? Qual o prazo legal para o Ministério Público intentar a ação? Qual o prazo legal para o Ministério Público promover a ação? O prazo legal é de 5 dias réu preso, 15 solto. Sendo que, vem para cá, ó, percebam que o cabimento para a Constituição e para o Código de Processo Penal da chamada ação privada subsidiária, qual é? Cabe ação privada subsidiária pública se o Ministério Público não fizer o quê? Não intentar, essa palavrinha que está lá, não intentar ação no prazo legal. Que prazo legal? 5 dias réu preso, 15 solto. Quando a Constituição falou intentar, pessoal,
Intentar é o quê? É promover a ação. O que a Constituição está dizendo é que num crime de ação penal pública, se o Ministério Público não promover a ação no prazo legal, caberia ação privada subsidiária. Essa é a hipótese de cabimento como está na Constituição. Sendo que eu quero registrar da forma que está na Constituição, porque da forma que está equivocada a Constituição. Isso não sou eu que estou dizendo, não, são os tribunais superiores. Os tribunais superiores dizem que, na verdade, é um equívoco da Constituição dizer que é cabível ação privada subsidiária se no prazo legal o Ministério Público não intentar ação. Por quê? Porque bota aqui na lousa. Percebam que quando o Ministério Público recebe o inquérito concluído, ele tem 3 opções. 3. Dessas 3, qual é a única que ele intenta a ação? Intentar a ação é promover. Dessas 3, ele só intenta a ação quando ele denuncia. Porque notem que quando ele pede novas diligências, ele pede arquivamento, ele não está intentando a ação, ele não está promovendo a ação. Aí o que eu quero dizer é que se você pegasse a Constituição e interpretasse de forma literal, como é que você poderia pensar? Se o Ministério Público, no prazo legal de 5 dias já é preso, 15 solto, solicitar novas diligências ou solicitar o arquivamento, você poderia pensar, cabe ação privada subsidiária pública. Por quê? Porque o Ministério Público não intentou ação, não denunciou no prazo legal. Do jeito que está na Constituição, você poderia pensar que se no prazo legal o Ministério Público solicitar novas diligências e se no prazo legal o Ministério Público pedir o arquivamento, promover o arquivamento perante o juiz, você poderia pensar que cabe ação privada subsidiária. Porque para a Constituição cabe ação privada subsidiária se no prazo legal o Ministério Público não intentar ação, ou seja, não promover. Então, quando ele pede novas diligências, ele pede arquivamento, ele não promoveu a ação, aí caberia ação privada subsidiária. Mas não é esse pensamento que você vai desenvolver para efeito de prova. Você vai dizer que só cabe ação privada subsidiária se nesse prazo legal aqui, de 5 dias já é o preso, 15 solto, grava essa palavra, o Ministério Público for inerte, meu amigo. Ou seja, ele não se manifestar. Essa é a palavra-chave. Vem para cá, ó. Quando é que cabe ação privada subsidiária da pública? Quando no prazo legal o Ministério Público não se manifestar. Ele nem denuncia, nem pede novas diligências, nem pede arquivamento. Porque se no prazo legal ele solicitar novas diligências, ele se manifestou, não cabe ação privada subsidiária. Se no prazo legal o Ministério Público pediu arquivamento, ele se manifestou, não cabe ação privada subsidiária. Só cabe se no prazo legal ele for inerte, não se manifestar. Bruno, então a Constituição e o Código de Processo está tecnicamente equivocada. Tá. Mas por que eu deixo claro como está na Constituição? Porque, obviamente, se cair na tua prova a redação que está na Constituição e a redação que está no Código de Processo, você não vai cair na besteira e dizer, tá errado, porque só cabe quando o Ministério Público é inerte. Errado nada, porque ele está repetindo a Constituição e o Código de Processo, você vai dizer que está certo. Mas saiba que o pensamento não é cabível ação privada subsidiária se o Ministério Público não intentar ação. Não. É cabível ação privada subsidiária se no prazo legal o Ministério Público não se manifestar, foi inerte. Aí cabe. Por isso, é que bota lá na questão. A gente consegue responder com esse raciocínio a questão. Porque olha o que diz a questão. Vou voltar para você observar. Olha o que diz a questão. Deixa eu voltar aqui. Tício está sendo investigado pela prática do delito crime de roubo simples, tipificado no artigo 157 caput do Código Penal. Aí ele diz, concluídas as investigações, o delegado de polícia envia os autos ao Ministério Público, a fim de que tome as providências que entender cabíveis. Repetindo, outra questão de forma equivocada pelo FGV. Porque pelo código o delegado enviaria para o juiz e o juiz abriria vista para o MP. Mas enfim. Aí ele continua. O parquê Ministério Público tem 3 opções aí, como a gente viu. Ou ele denuncia, ou ele solicita nova diligência, ou solicita o arquivamento. Aí qual foi a opção que o parquê colocou aqui? Ele diz, o parquê, que é o Ministério Público, após a análise dos autos, decide pelo arquivamento. Ou seja, ele se manifestou, meu amigo. Ele pediu o arquivamento feito, por falta de provas de autoria. A vítima, diante desse pedido de arquivamento, ingressou em juízo com uma ação penal privada subsidiária pública, que foi rejeitada pelo juiz da causa, que agiu de forma correta. Vem para cá, ó. O juiz agiu de forma correta. Por quê? Porque só é cabível ação privada subsidiária se no prazo legal o Ministério Público tivesse sido o quê? Inerte. Ele foi inerte? Não. Ele pediu arquivamento. Se ele pediu arquivamento, ele se manifestou. Então o juiz rejeita, porque não é caso de arquivamento, não é caso de intentar ação penal privada subsidiária, quando o Ministério Público tenha se manifestado no prazo legal. Beleza? Então bota lá para a gente ver a resposta. Bota na lousa. Vamos lá. Letra A. Erroneamente. O juiz agiu erroneamente? Não, ele agiu corretamente. Então já está errada a letra A. Tendo em vista que a lei processual admite ação privada nos crimes de ação penal pública quando esta não foi intentada. Certo, mas ele agiu
Não é que não foi intentada, é quando o Ministério Público tenha sido inerte. Está até correto quando ele diz a lei processual admite ação privada nos crimes que a ação quando esta não foi intentada, beleza. Mas o intentado aqui, os tribunais superiores entendem o quê? Que o Ministério Público não tenha se manifestado. Então, quando ela diz o juiz agiu erroneamente, não, o juiz agiu corretamente. Letra B. O juiz agiu corretamente, pois a vítima não tem legitimidade para ajuizar a ação penal privada subsidiada pública. Não, a vítima tem legitimidade para ajuizar a ação penal privada subsidiada pública. O juiz agiu corretamente, mas não foi com esse fundamento que a vítima não tem, porque é a vítima que propõe, em regra geral, a ação privada subsidiária. Está totalmente errada a letra B. Aí ele diz, C, agiu corretamente, já que a lei processual não admite ação penal privada subsidiada pública nos casos em que o Ministério Público não se mantém inerte. Perfeito. É a letra C a resposta dessa questão. Se ele não se manteve inerte, não cabe ação privada subsidiária. Só cabe se ele for inerte. A resposta correta é a letra C. Ele diz erroneamente, já começa errado, né? Erroneamente, já que a lei processual admite implicitamente ação privada subsidiária pública. Não, não é implicitamente, ela admite expressamente. Mas está errada quando ele diz. Está totalmente errado, porque o juiz agiu corretamente, ele diz erroneamente. E ele diz que a lei processual admite implicitamente ação privada subsidiária. Não, é expressamente no artigo 29 do CPP. Tá? Então está totalmente errado, a letra C é a resposta a essa questão.